Muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos vocês e que nós, então, juntos, abraçados, possamos fazer algumas reflexões, um breve estudo sobre esse tema que é tão importante, tão bonito, Celina, que você propôs, não é? Queria agradecer muito também a Margarete, que foi a pessoa que nos fez podermos nos conhecer, podermos nos encontrar, nos tornarmos amigos, e isso é motivo, viu, Margarete, de muita gratidão. Eu queria dizer aos amigos, né, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vim ainda de colo, no colo dos meus pais, para o Rio de Janeiro. Então, eu sou cariúcho, mas eu sou mais cariúcho agora, em função de ter estado muitas vezes e durante anos entre o Rio de Janeiro e a cidade de Porto Alegre. Eu, desde que me perguntavam o que eu gostaria de ser quando eu crescesse, eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Eu não sei de onde, mas eu nunca pensei diferente. E aí eu disse que eu queria ser médico, mas eu também me lembro que alguma outra vez alguém me perguntou a mesma coisa e eu disse que eu queria ser bombeiro ou pintor de paredes. Eu não me lembro quem que me inspirava naquela altura, mas é o que a minha memória me traz. Mas, enfim, eu fiz medicina na UFRJ, Rio de Janeiro, fiz residência aqui, voltei para Porto Alegre, fiz o mestrado em cardiologia na Federal do Rio Grande do Sul, e por algumas coisas bem interessantes para conversarmos outro dia, eu ainda na URGS comecei o curso de física, então eu acabei também buscando um outro estudo, não é, uma outra ciência para conhecer melhor, como eu digo, conhecer melhor a natureza numa linguagem precisa, que é a linguagem matemática. Pois bem, voltei para o Rio de Janeiro e, como professor de medicina, eu estou trabalhando na prática, não é, com os atendimentos e dando aulas na Faculdade de Medicina Souza Marques e passei um período também na Federal do Rio de Janeiro. Enfim, eu também tive uma espécie de um privilégio, não há privilégio na lei, né, de Deus, mas por uma questão talvez de necessidade mesmo, né, eu nasci num lar espírita, meus pais eram espíritas antes que eu nascesse. Então eu sempre cresci escutando os postulados espíritas, os temas, não é, que nós necessitamos conhecer, que são os aspectos mais importantes da doutrina. E isso me ajudou muito, né? Porque eu fui me interessando por algumas áreas de trabalho, algumas áreas de estudo, especialmente a área mediúnica, e fui tendo também o privilégio de ter uma biblioteca que era dos meus pais. Então, qualquer obra espírita que eu pensasse, eles tinham, especialmente meu pai, que era uma pessoa muito interessada, né, nos conteúdos doutrinários, e há até uma ideia que, como nós somos amigos e já conhecidos há algum tempo, tudo indica que Francisco Thyssen, meu pai, havia sido Pierre Paul Didier, o livreiro de Kardec. Por isso que ele também, durante toda a sua vida, ele trabalhou procurando o departamento editorial da FEB e promovendo os livros de Kardec junto de toda a sua equipe. Enfim, o nosso tema hoje, né, a paz e a felicidade, a luz, ou segundo o Espiritismo, é um tema que merece as nossas considerações, reflexões, lembrando que eu,
que as pessoas, nós aqui no planeta Terra, somos aprendizes. Nós estamos buscando, não é, o conhecimento que nos permita a evolução espiritual. Nós estamos aqui para isto, né? Nós aprendemos com Allan Kardec e aprendemos com André Luiz, com Emmanuel, com Humberto de Campos, através da mediunidade extraordinária de Chico Xavier, sobre o que é este mundo, que mundo que é este, né? Eu sempre gosto de lembrar isto com os amigos, porque é sempre útil que nós nos situemos em relação a nós mesmos, não é? O máximo possível, mas tanto quanto em relação ao nosso mundo. Isto é autoconhecimento, no sentido de conhecermos a realidade, o que nos ajuda a fazermos uma ideia melhor a respeito de todo este conjunto de muitos espíritos, encarnados e desencarnados, que vivemos neste orbe, que é o orbe terreno, né? Então, no livro que é de título Roteiro, Emmanuel traz a ideia, o capítulo chama-se O Grande Educandário, a ideia de que aqui é uma grande escola, pelo próprio título do capítulo, né? E é ali que ele vai nos dizendo que somos 20 bilhões de humanos. Hoje, então, nós temos mais ou menos 7,8 bilhões de encarnados, o que significaria, ao mesmo tempo, 12,2 bilhões de desencarnados. Esta é uma informação importante para nós, porque tudo que nós conhecermos sobre o mundo dos espíritos nos é útil em todos os sentidos, não é? Então, ele é mais numeroso do ponto de vista da criatura humana, né, do que o próprio mundo físico na atualidade. Outra ideia é a ideia de que nós somos como que uma humanidade, como nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, um mundo de provas e de expiações. Um mundo que é também como que um hospital. Os grandes espíritos, quando reencarnam, os espíritos superiores, os espíritos de primeira ordem, não é? Em meio a uma grande maioria de espíritos de terceira ordem, né? Eles são missionários, eles vêm para nos ajudar, porque sabem das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, da nossa ignorância em relação a tudo que mais importa conhecermos para adiantarmos a nossa condição como espíritos imortais, filhos de Deus, não é? Então, eles não mediram e não medem, não medirão jamais esforços para estarem conosco. Mas, na verdade, este é um mundo bastante atrasado. Nós só vencemos a etapa de mundo primitivo. Mas vocês sabem que, se nós analisarmos a realidade atual, nós temos muitas regiões que ainda são regiões como que espaços extensos de mundo primitivo, em meio à nossa, vamos dizer, condição média de planeta de provas e expiações. Mas também temos algumas regiões onde o processo de mundo em regeneração também já se pode fazer notar. Por isso que, se nós pudéssemos pensar no nosso tema, não é? Paz e felicidade. Por que tantas dificuldades e por que esse tema, que talvez daqui a 50 mil anos nem coubesse tanto numa live, né? Ele é tão válido, ele é tão importante de se refletir, de se trabalhar. Porque, na verdade, né, nós somos um grande contingente de espíritos infelizes.
e de espíritos que, ao contrário da paz, vêm exatamente estabelecendo conflitos e guerras ao longo de toda a sua história. Então, falar de paz e felicidade é falar da nossa meta, é falar do que nós todos desejamos para nós, para as nossas famílias, para as instituições, as comunidades, a sociedade, para o mundo inteiro. Mas nós precisamos reconhecer que nós estamos ainda numa importante retaguarda no processo evolucionário das individualidades que são os espíritos, as almas humanas, claro, como também do ponto de vista coletivo. Eu, às vezes, lembro, né, nós temos mais ou menos 6.000 anos de história escrita na humanidade, desta humanidade. Claro que a nossa história humana é muito mais longa, não é? Acredita-se que os capelinos tenham vindo, não é, num processo de transmigração de 40 a 100 mil anos atrás, fora o que existia antes, né? Então, vale lembrar que nós, então, estamos com uma história devidamente anotada, né? E com todos esses milênios, nós nunca tivemos, pensando no orbe terreno como um todo, nós nunca tivemos 100 anos de paz. Isto reflete muito a importância do tema, né? E, ao mesmo tempo, a ideia de quem somos nós. Nós hoje estamos aqui, algumas pessoas amigas, né, em meio ao movimento espírita no Brasil, na Alemanha, representando um pouquinho o cenário do movimento espírita no mundo, mas se nós pensarmos bem, há muito sofrimento, há muitas dificuldades para se compreender as verdadeiras razões e o sentido da própria vida. E vale dizer que, como nós somos espíritas, né, continuando com aquela ideia de que não existem privilégios, não é? Se nós compararmos, não é, a aridez, não é, o deserto das consciências, não é, o deserto consciencial de povos e mais povos ao longo da história, sobre espiritualidade, religiosidade, as leis de Deus, não é? Que essas expressões da filosofia, da ética, da própria religião procuram nos trazer, nós entendemos as dificuldades humanas, né? Em relação a valores, em relação às conquistas morais. E, nesse sentido, o Espiritismo tem sido para nós todos e será eternamente, né, enquanto ele for como que o mais importante caminho para nos mostrar os aspectos que nós devemos buscar para sermos felizes, né? Nós entendemos que o Espiritismo nos dá aquilo que nós precisamos para acelerarmos o processo de conquista, tanto da paz como da felicidade, que às vezes parecem duas coisas separadas, não é? Mas todos os que têm paz são felizes. Todos os que são felizes de verdade são pacíficos, são pacificadores, usufruem de uma paz. E eu nem me refiro a uma paz dos homens, não é? A uma assinatura de um tratado, de um armistício qualquer. Eu me refiro ao que Jesus queria, não é, nos dizer a respeito do significado de uma palavra que é linda, ao mesmo tempo ela é tão pequenina em língua portuguesa, com 3 letrinhas, mas ela é de um significado que permitiria que nós pudéssemos estudar algo mais a respeito disso, até por um tempo um pouquinho mais longo, né?
Então, quando nós pensamos sobre que mundo é este, nós nos situamos nele. Nós sabemos que cada um está nele por alguma razão, por um conjunto de razões pessoais, que são as nossas necessidades evolutivas, não é? Então, tudo isto é preciso que nós possamos trazer à luz do conhecimento espírita, se possível. Mas eu gostaria de lembrar, não é, que o espiritismo ele é o consolador prometido, como nós todos espíritas entendemos. Outras religiões, não é, monoteístas, inclusive, entendem que o consolador prometido é a deles. Mas nós temos este entendimento. Outra hora podemos falar sobre o que eu mencionei há pouco. Mas a ideia é de que, se nós formos estudar as três grandes revelações, nós vamos ver que as três falam dos mesmos conteúdos, em tempos diferentes, regiões mais ou menos diferentes, né? Mas com perspectiva histórica de abranger o mundo inteiro, ainda mais a doutrina espírita, que surgiu há 164 anos, numa época de possível capilaridade rápida do conhecimento. Mas nós entendemos como consolador, lembrando de Jesus. Então, para que nós também nos situemos um pouquinho em tudo isto, o Decálogo de Moisés é uma peça simples, altamente objetiva, e Moisés era como um médium de Jesus. Jesus estava com Moisés no Decálogo e em diversos outros momentos. Mas a primeira grande revelação, que é a mosaica, como se diz, ou mosaica, né? Traz Jesus, mas há 3.500 anos atrás. Depois, como a grande maioria não teve acesso, e se teve, não cumpriu, né? Os que cumpriram foram embora, e nós permanecemos. E aí, num projeto de imenso sacrifício pela humanidade, Jesus se corporifica na Terra, vem viver há 2.000 anos conosco, em meio a apóstolos, discípulos, aos 500 da Galileia, como informa Humberto de Campos no livro Boa Nova, e aí nós vamos ver que aí então ele exemplifica tudo que o universo divino desejaria trazer e trouxe através dele para esse grande conjunto de 20 bilhões de humanos. Então, além disto, Jesus, numa providência tão bonita, né, ele busca 4 apóstolos, que são os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí se vale deles para deixar a sua mensagem, os seus conteúdos, a vida de Jesus, né, de forma devidamente eternizada, né, para os que viessem depois e conhecessem sobre tudo o que ele falaria, como disse naquela altura, para a cristandade do futuro. E da cristandade, com o advento da terceira grande revelação, para o mundo inteiro, sendo apenas isso uma questão de tempo. Então, nós poderíamos lembrar que a árvore do Evangelho, que vai sempre nos falando de tudo, e também de paz e de felicidade, no sentido profundo, no sentido mais substancial, para que seja definitivo, essa árvore, né, que nós aprendemos que ela seria transplantada para o Brasil e daria seus frutos, tem aí várias considerações. A raiz da árvore do Evangelho são os profetas do Antigo Testamento.
incluindo Moisés e o Decálogo. O tronco da árvore é Jesus, que esteve e, de um certo modo, por todas as razões, está conosco. E a copa da árvore é o trabalho de Allan Kardec, dos espíritos da codificação, que, em essência, são missionários de Jesus retornando. Um ou outro, talvez também tendo sido daqueles que estiveram pertinho de Jesus há 2000 anos. Então, esse aspecto emblemático, por assim dizer, da árvore do Evangelho é como que o símbolo de tudo aquilo que é o trabalho da luz, o trabalho de Deus, dos grandes espíritos, dos anjos, dos espíritos de primeira ordem, já há tantos incontáveis milênios, para que a Terra, os filhos mais rebeldes, porque é um aspecto para nós considerarmos, não é? A dificuldade que tivemos todo este tempo para assimilarmos toda a dedicação, e não apenas daqueles que se envolveram diretamente nos 3 grandes segmentos da árvore, mas aqueles que, no campo da filosofia, da religiosidade, espiritualidade, da crença, do credo, da própria ciência e da própria arte, da arte e da ciência, como que com matizes de elevação e de espiritualidade, procuraram nos trazer ao longo do tempo. Então, todos os que conseguiram superar, buscando como que uma iluminação interior, buscando como que aquilo que seria o atestado de que teriam assimilado essas verdades todas, eles souberam viver de acordo com tudo que lhes fora ensinado. Libertaram-se e foram para outros mundos, ou permanecem conosco por amor, para nos ajudarem a fazermos nós aquilo que eles fizeram adiante de nós. Então, o nosso tema tem muito a ver com isto, né? Porque se nós formos pensar bem, nós ainda não vivemos em paz, nós ainda não soubemos conquistar esta paz, nós ainda estamos vendo o mundo vivendo inúmeros conflitos e guerras. Enquanto nós estamos conversando sobre o tema desta noite, né, nós conseguimos enxergar em diversas nações, mas mais do que em regiões em si, muitas vezes conflitos nos lares, nas instituições, em departamentos menores, mas que o seu somatório compreende a sociedade, compreende a civilização atual, que ainda está vivendo o paradigma materialista, ainda está vivendo um modelo que é um modelo que nunca deu certo. Então, se nós pensarmos bem, não é? Uma das nossas principais lições a serem conquistadas, exemplificadas, exercidas, tem a ver com a ideia, não é, de nós deixarmos todas as questões dos chamados vícios humanos, que têm a ver com o materialismo. Quando eu digo vícios humanos, eu não me refiro à dependência química, não me refiro ao alcoolismo, ao abuso de uma série de substâncias que também são dificuldades do planeta Terra, estão em toda parte. Muitas vezes, independente de conquistas materiais, às vezes, exatamente nos países mais ricos, nós temos dramas imensos na sociedade por causa de problemas em relação ao abuso de substâncias. Eu me refiro à ideia de nós termos uma missão, termos uma incumbência, termos uma tarefa a favor de nós mesmos. E que quando nós
conseguimos exercer, conseguimos realizá-la, né, nós vamos, por efeito de campo, nós vamos auxiliando a humanidade inteira, mudando a psicosfera, mudando a ambiência moral e espiritual. Então, nós aprendemos com Kardec, ele e os espíritos amigos da codificação foram muito claros. A ideia de que orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, indiferença, estas coisas geram um conjunto de experiências pessoais, mas que acarretam os mais sérios transtornos para a grande coletividade. Então, na medida em que cada um de nós nos mantivermos nesta retaguarda, não nos adiantarmos, não fizermos, vamos dizer assim, conscientemente, um esforço pessoal pela paz e por conquista de uma felicidade que está ao alcance de todos, né? Todos os espíritos que se adiantaram em relação a nós, eles são felizes e pacíficos. E aí vem a ideia de transformação pessoal, vem a ideia das virtudes. Então, hoje até em medicina, de uma maneira muito palpável, na beira do leito, no consultório, na enfermaria, até em leito de emergência e terapia intensiva, nós trabalhamos a gratidão, o perdão, a meditação, a compaixão, a autoavaliação, no sentido de nos vermos diante de um espelho, a prece intercessória, ou seja, tudo aquilo que Jesus mencionava, e além dele, os seus grandes missionários antes, durante e depois dele, continuam sendo como que o direcionamento, aquilo que nós temos que, de uma maneira consciente, buscar conquistar. Porque a felicidade vai advir disto. Nenhum espírito entra no reino de Deus, que mesmo que seja emblemático, que seja um simbolismo, na verdade, o reino de Deus, ele disse, não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, porque ele é de um mundo, de uma realidade, na amplidão cósmica do seu grau de liberdade para estar em qualquer lugar do universo, ao contrário de nós, que estamos assim necessitando, né, de renascermos e desencarnarmos, estarmos na matéria ou fora dela de maneira alternante, né? Mas sempre na Terra, sempre nessa verdadeira prisão. Nós vivemos a prisão do corpo, no corpo. E mesmo quando estamos desencarnados, não temos liberdade para visitarmos, para estarmos felizes em outros cenários da vida do universo. Todo ele divino também. Por quê? Porque somos ainda muito aprisionados a essas nossas condições muito mais viciosas do que virtuosas. Então, a paz é algo, como é a felicidade, né, que nós precisamos refletir. Um dia, nós todos vamos ver no Brasil, e já temos alguns projetos nesse sentido, que estão em andamento em vários estados do Brasil, uma pedagogia espírita, uma forma de lidar com as crianças no jardim de infância, no primeiro grau, no segundo grau, lidando com estas questões espirituais. Então, aquilo que nós, como espíritas, conhecemos como culto do Evangelho no lar, em que com crianças, jovens, adultos e idosos, nós podemos partilhar dessas questões, não é? Com a referência do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec,
Nós um dia estaremos vendo isto, né, em meio a toda a grande sociedade, porque nós precisamos do norte, porque nós somos desnorteados do ponto de vista médio da humanidade, porque nós somos um percentual ínfimo da população mundial, os espíritas no mundo. Então, outras religiões e filosofias nos ajudam a progredir, já nos ajudaram e continuarão ajudando. Mas o Espiritismo tem algo que é como se nós estivéssemos diante de Jesus. E ele nos dizendo, olha, esse é o caminho, esta é a finalidade, este é o sentido da própria vida. Não percam mais tempo. Vocês são os trabalhadores da 11ª hora, da última hora. E quando ele dizia isto, se nós procurarmos refletir um pouco, ele não estava apenas nos convidando a um trabalho em prol da sociedade, de divulgação do evangelho que ele veio nos trazer, a partir da sua vivência e da sua prédica, dos seus ensinamentos diretamente. Ele vinha nos dizer que nós pudéssemos incorporar tudo aquilo, para que aquilo estivesse dentro de nós. Então, a 11ª hora também tem sentido. Olha, não é o trabalho de Jesus. Vocês imaginem, vamos dizer, o vazio que eles sentiram após a ascensão do Divino Mestre. Então havia como que um sentimento de que faltava a essência da vida sem Jesus ao lado. E Jesus sentira tudo isto. E numa certa altura, num momento tão lindo que Humberto de Campos nos traz, Jesus se materializa e se apresenta a 500 pessoas, 500 encarnados, idosos, paralíticos, doentes, pessoas de várias regiões, de Cafarnaum, da Idumeia, da Galileia, de Jerusalém, da Judéia e assim por diante, que se reuniram, porque eles iam como que conversar sobre Jesus. Eles iam se abraçar para como que fazerem juntos a lembrança do seu querido e divino amigo. E não é que Jesus se apresenta para eles e vai falando da vida futura, não só para eles nas encarnações que eles tinham, porque eles eram sensíveis. E como era Jesus e eles sensíveis, tudo que Jesus comentou com eles, eles guardaram e guardam até hoje. Foram eles, depois de 2000 anos para cá, os mais lindos expoentes das ciências, da filosofia, das religiões e crenças e das artes, que é a subdivisão do conhecimento. Nós hoje não dividimos o conhecimento em ciência, filosofia, arte e religiosidade. Os grandes missionários eram eles. Eu costumo chamá-los de espíritos solares, no sentido da luz, do bem, do amor, da paz e da felicidade, que eles carregam desde o encontro com Jesus até hoje. Então, eles estão por aí. Eles estão indo e vindo, no sentido de nascendo e morrendo, para que em missões ou tarefas, né, eles estejam, de um modo geral, procurando levar os ensinamentos de Jesus, às vezes sem dizerem uma só palavra, mas num olhar, num gesto, num serviço, numa escolha profissional,
numa dedicação, e eles estão espalhados. Se eles não estão encarnados agora, alguma parte, a outra se prepara para vir. Então, eu gostaria de lembrar que Jesus também dizia que a felicidade não é deste mundo. Então, nós somos uma humanidade que até hoje temos buscado a felicidade justo onde ela não está, por uma limitação de compreendermos a realidade. Então, aqueles tais missionários, os 500 da Galileia, esse é o nome do capítulo, vale a sugestão, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. São eles que estão conosco. Eles estiveram com Allan Kardec. Eles continuam indo e vindo, procurando nos fazer entender sobre qual é o trabalho verdadeiro dos trabalhadores da última hora. É trabalho interno, é trabalho de renovação moral, é trabalho de substituirmos os vícios milenares que vêm lá de Sírios, de Capela, prevalecem na Terra até hoje em nós, para que nós, então, possamos, com essas virtudes, dentro de um processo de escolaridade moral, nos utilizando dos anos letivos de cada existência. A vida verdadeira não é eterna? Qual é o grau de envolvimento intelectual, consciencial, com o processo da nossa emancipação moral? Isso é que é muito variado. Por quê? Porque nós temos que falar muito mais sobre tudo isto. Nós temos que buscar compreender a vida daqueles que vêm falando de paz e felicidade, vêm mostrando o que é exatamente isto. E quando nós juntamos ao que Jesus dissera, a felicidade não é deste mundo, ele também dizia, não era nem nas entrelinhas. Ele dizia, olha, há o reino de Deus, o reino de meu Pai e a sua justiça. Façam o que vocês precisam fazer. Eu vim para ajudar, mas depende do que vocês fizerem. Mas tudo está aberto, tudo está à disposição. Nós estamos com a limitação de vermos apenas o mundo na Terra, a civilização que temos, junto, claro, da história da civilização humana. Mas vários mensageiros de Jesus e ele próprio não deixaram de nos dizer, olha, isso aqui é importante agora, é a escola para a obtenção de um grau de liberdade, de emancipação moral, para que com isto o universo de Deus esteja aberto. Então, a felicidade onde está? Não está nas pequenas questões do dia a dia. Não está nas nossas ambições em busca disto, daquilo outro, não é? De títulos honoríficos, de conhecimento científico, a não ser que eu aplique a bem da sociedade e com o devido despojamento, o devido desinteresse. É claro que a ciência, o conhecimento, é dos pilares da evolução da civilização, né? Mas se eu buscar o conhecimento meramente por ele, já é alguma coisa. Mas se eu faço aquilo buscando que todos reflitam junto comigo a respeito, eu vou ser colaborativo para o bem das outras pessoas. E virá a minha felicidade. É uma felicidade cheia de hormônio do amor. E isso gera a hormonização desse amor para todos, até para os que estão meramente como testemunhos. Então, valeria a pena nós nos lembrarmos, né? Francisco de Assis, numa determinada altura, ele diz
algo do tipo, ele diz, né? Nós precisamos amar tudo aquilo que nós pusemos os olhos. Vejam isto. É uma questão completamente diferente do nosso modelo atual. Para nós, amor é muitas vezes mais apego, conforto moral, estreito, muitas vezes, contido. Não é? Então, quando ele diz em tudo aquilo, ele não diz em todas as pessoas. Já seria maravilhoso. Não é? Eu amar os meus inimigos, eventuais desafetos, eventuais aqueles com quem eu tive uma dificuldade qualquer numa época de uma vida, de outra, de todas. Não é? Ele nos dá uma ideia da natureza, ele dá uma ideia do reino animal, da floresta, dos elementos pequenininhos até os grandes elementos. Ele nos fala do planeta inteiro. Ele nos ensina a amar as estrelas, a amar o universo, a considerar, vamos dizer, o Criador, e nesse respeito mais amplo, nós cuidarmos dentro de casa de todos aqueles que dividem conosco, numa primeira instância, a vida humana, como laboratório, escola para o nosso progresso, buscando a paz e a felicidade. Se eu não ajudo a promover a paz como pai, como filho, como irmão, como avô, avó, não é? Ou para além dos laços da consanguinidade, ampliando logo isso para a parentela espiritual, para a ideia da constelação familiar, que hoje, no meu entendimento, pode ser ainda algo com certas limitações. Mas por que eu não entendo de uma vez a parentela espiritual de todo o rebanho? Todas as vidas importam. Então, é preciso que nós lembremos de Francisco de Assis, lembremos de Mahatma Gandhi. Paupérrimo, deu a vida para que a Índia se libertasse da Inglaterra. Através da paz, nós estamos falando da paz, né? Tentando lembrar algumas questões, né? E lembramos de Gandhi. Lembrando de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Chico Xavier, de Allan Kardec, lembrando de pessoas lindas que estão nos dizendo, olha, eu estou mais perto do norte da bússola. Venham. Mesmo para aqueles que não se sentem cristãos, que têm origens em religiões lindas, outras monoteístas ou politeístas, tudo é bom. Todas as religiões, nas origens delas, nós temos Jesus. Todas. E Jesus, como disse Emmanuel no livro A Caminho da Luz, há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra se resfriava, no período da formação do Sistema Solar, ele já era crístico, que é o mais alto grau da hierarquia dos espíritos. Se nos espíritos de primeira ordem nós temos os puros, os puríssimos, os cristos estão além disto. Ele gera a realidade toda do planeta por outorga divina. Então, essas considerações, meus amigos, elas são simples, mas nós precisamos adiantar o nosso processo. E quando eu digo nós, nós no sentido de cada um de nós, sim, mas lembrando que estamos entrelaçados a todos os demais. E que há uma lei da própria mecânica quântica que
um determinado autor espírita, que é Manuel Filomeno de Miranda, faz uma analogia. Ele diz mais ou menos assim, isso é bem ligado a entrelaçamento quântico. Toda vez que qualquer um eleva-se por virtude, realiza algo no seu dia a dia. Lembram da ocitocina, da neurobiologia do amor e etc., né? E da felicidade. E age através do amor e da caridade, né? Ele eleva-se de algum modo proporcional ao esforço que fez e ao bem praticado. Mas é inevitável, é divino isto. A humanidade toda sobe junto. Isso é lindo só de nós pensarmos. Nós não vamos notar a elevação no micro referencial quântico, mas ela sobe. E quanto mais fizerem do mesmo, mais a humanidade sobe ou eleva-se com mais rapidez e qualidade. Mas ele também diz, ele lembra, e a mecânica quântica junto, que toda vez que alguém age criminosamente contra as leis de Deus, e vejam a história das nossas guerras. E aí ele dá uma ideia, claro, toda vez que alguém contraria, não há retrogradação na lei, vocês sabem. Mas aí o que acontece? O perispírito se torna mais denso. E o perispírito mais massivo, é uma expressão da física, o que acontece? O campo gravitacional atrai para baixo. E atrai o autor do crime, mas atrai junto a humanidade na mesma proporção. Infinitesimamente, mas traz para baixo. Então, é a reflexão interessante também no sentido, olha, promovamos a paz, sejamos felizes nos parâmetros que importam, não é? Abandonando a matéria que nos vela a visão, nos ilude até hoje, e que nós possamos, então, buscar aquilo que são as virtudes essenciais, não tanto para a nossa felicidade, mas sendo para a nossa, vai ser também para muitos outros. Ainda mais quando o trabalho é diretamente voltado para a ajuda dos demais. Então, meus amigos, nós temos ainda um longo caminho como aprendizes pela frente, né? Vale a pena lembrar a ideia de que Jesus também expressou muito claramente a importância da paz. Ele dizia da paz do mundo, que já é alguma coisa, mas ele também, como falava do reino de Deus, falava da verdadeira felicidade, também não deixou de dizer a respeito da verdadeira paz, no sentido de algo que deve ser buscado como uma meta fundamental, a paz do Cristo, e nem tanto a paz das formalidades, das assinaturas, não é, dos governantes, dos políticos, dos presidentes, dos primeiros ministros, e sim uma coisa que nada tem a ver com questões de assinaturas e demais textos devidamente arranjados. Meus amigos, essa é uma temática que nós gostamos muito, gostaria de lembrar, e fica como que o convite de nós folhearmos de novo o livro O Céu e o Inferno. A ideia, né, de 1865, nós tivemos o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e, por último, 1868,
o livro A Gênese, né? Obras póstumas, portanto, é depois da desencarnação de Allan Kardec, em 31 de março de 1869. Então, nesta obra, nós vamos ver penas e recompensas, nós vamos ver a primeira ideia do que acontece depois da morte. O que é inferno, purgatório, céu? O que são aquelas almas como nós, seres humanos, que não tendo cumprido a verdadeira finalidade em vida, né, vamos viver numa grande dificuldade do outro lado? Há um livro febiano que eu gosto de referenciar, que foi publicado mais recentemente, já está numa nova capa, numa nova edição, As Sete Esferas da Terra. E nas reuniões mediúnicas, Mário Frigueri, nas reuniões mediúnicas há décadas, não é? Aqueles que estão trabalhando nessa seara vão conhecendo, não é, a dor e o sofrimento da estagnação espiritual. O que é verdadeiramente a falta de paz, o que é a infelicidade moral por causa de mais vícios e menos virtudes. E aí nós vamos ver que até hoje as regiões umbralinas inferiores e as regiões de trevas, usando agora uma outra terminologia diferente daquela da codificação, essas esferas são ainda as mais populosas. Então, quando Jesus dizia que haverá gritos e ranger de dentes, nas reuniões mediúnicas com médiuns muito bem preparados, bem capacitados, muito estudiosos da doutrina espírita, nós vemos, entramos nesses domínios e ficamos dizendo e lembrando para nós mesmos, todo empenho devemos buscar para levar o conhecimento que Jesus trouxe. Nem tanto pela palavra, mas muito mais dentro das nossas pequeninas condições, pelo exemplo, pelo trabalho, pela conversa, pelo diálogo e assim por diante. Meus amigos, eu não estou olhando o relógio e às vezes eu vou falando e gostaria de ver agora, são 4h10, não é? Talvez seja o momento de nós pensarmos, né, em concluirmos este breve estudo sobre o tema que a nossa querida Celina escolheu para nós na noite de hoje.